O que aconteceu em Istambul não pode ser tratado como um episódio isolado. E talvez esse seja justamente o ponto mais inquietante de tudo. Em um mundo já tensionado por conflitos que se expandem em múltiplas direções, cada novo incidente deixa de ser apenas um fato e passa a ser um sinal. E sinais, quando ignorados, costumam se transformar em consequências. Em frente ao consulado israelense, que por circunstâncias quase irônicas estava desocupado, um confronto armado terminou com um dos atacantes morto e outros 2 feridos após troca de tiros com a polícia local. À primeira vista, pode parecer um episódio controlado, mas, olhando com mais atenção, ele revela algo muito maior. O conflito já não respeita mais fronteiras claras. Consulados são, por definição, extensões simbólicas de um país em território estrangeiro. Eles representam presença, diplomacia, influência e, acima de tudo, identidade. Atacar um local assim, mesmo que vazio, é uma mensagem carregada de intenção. Não se trata apenas de causar dano físico, mas de atingir um símbolo. E símbolos, em cenários de alta tensão, têm um peso que muitas vezes supera o impacto material. O fato de o prédio estar vazio evita uma tragédia imediata, mas não diminui o significado do que foi tentado ali. Pelo contrário, talvez até o amplifique. E é justamente essa combinação entre ação concreta e significado simbólico que torna o episódio em Istambul tão relevante. Porque ele não acontece no vazio. Ele se conecta diretamente com um cenário mais amplo, onde discursos, ameaças e movimentos estratégicos se entrelaçam de forma cada vez mais intensa. Enquanto isso, no Irã, o tom das declarações segue uma trajetória ascendente. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou que ele e milhões de iranianos estão prontos para sacrificar suas vidas. Essa frase, por si só, já carrega um peso enorme. Mas o que realmente importa é o contexto em que ela surge. Não é apenas uma declaração emocional ou retórica. É uma construção estratégica de narrativa. Quando um líder fala em sacrifício em escala nacional, ele está fazendo mais do que mobilizar apoio. Ele está preparando o terreno para cenários extremos, está moldando a percepção coletiva de que o confronto não é apenas possível, mas talvez inevitável. E mais importante, está tentando redefinir o custo desse confronto, transformando-o em algo aceitável dentro de uma lógica de resistência. Ao mesmo tempo, essa narrativa não se limita ao público interno. Ela também é direcionada ao exterior, funcionando como um aviso, um recado de que qualquer tentativa de pressão ou intervenção encontrará não apenas resistência institucional, mas também um nível elevado de mobilização popular. E isso muda completamente a equação. No centro dessa equação está a figura de Donald Trump e o prazo que se aproxima como um relógio invisível marcando o ritmo dos acontecimentos. Prazos, em contextos geopolíticos, raramente são apenas datas. Eles funcionam como pontos de decisão, momentos em que a inércia deixa de ser uma opção. E quanto mais esse prazo se aproxima, maior tende a ser a pressão sobre todos os envolvidos. Essa pressão se manifesta de diferentes formas. Em declarações mais duras, em movimentações estratégicas, em alertas que, à primeira vista, podem parecer incomuns. E é justamente nesse ponto que entra um dos elementos mais intrigantes do cenário atual. O aviso das forças de defesa de Israel para que iranianos evitem viajar de trem em determinado período. Esse tipo de alerta não é trivial. Ele sugere a existência de informações específicas, análises detalhadas e, possivelmente, a antecipação de eventos que ainda não ocorreram. Quando um exército emite um aviso direcionado à população civil de outro país, isso indica que o nível de risco percebido é elevado o suficiente para justificar uma comunicação direta. Mas o que isso realmente significa? Significa que infraestruturas civis podem estar no radar. Significa que o conflito pode estar se expandindo para áreas que afetam diretamente o cotidiano das pessoas. E, talvez mais importante, significa que a linha entre o campo militar e a vida civil está se tornando cada vez mais tênue. Trens, estações, rotas, tudo isso faz parte da engrenagem diária de uma sociedade. Interromper ou ameaçar esses sistemas não é apenas uma questão logística. É uma forma de gerar impacto psicológico, de criar incerteza, de transformar o previsível em imprevisível. E quando o cotidiano se torna imprevisível, o efeito sobre a população é profundo. Voltando a Istambul, o confronto em frente ao consulado também levanta questões sobre segurança, inteligência e prevenção. O fato de o prédio estar vazio pode ser visto como coincidência, mas também pode indicar que havia algum nível de antecipação. Em cenários de alta tensão, decisões são tomadas com base em informações que nem sempre chegam ao público. E essas decisões podem fazer toda a diferença. Mas mesmo quando o pior é evitado, o impacto permanece. Porque cada tentativa de ataque, cada confronto, cada episódio como esse, contribui para a construção de um ambiente onde a instabilidade deixa de ser exceção
e passa a ser regra. E em um ambiente assim, a percepção de risco se amplia, influenciando comportamentos individuais e decisões coletivas. O que torna tudo ainda mais complexo é a interconexão entre esses eventos. O ataque em Istambul, as declarações iranianas, os alertas israelenses, tudo isso faz parte de um mesmo sistema dinâmico. Um sistema onde cada elemento influencia o outro, criando uma rede de tensões que se reforçam mutuamente. E dentro dessa rede, a imprevisibilidade é uma constante. Porque, apesar de toda a análise, planejamento e estratégia, sempre existe o fator humano. Decisões tomadas sob pressão, interpretações equivocadas, reações impulsivas, tudo isso pode alterar o curso dos acontecimentos de forma significativa. A comunidade internacional observa, mas sua capacidade de intervenção é limitada. Interesses divergentes, alianças complexas e a própria natureza do conflito dificultam qualquer ação coordenada. E, muitas vezes, as tentativas de mediação acabam sendo insuficientes diante da velocidade com que os eventos se desenrolam. Enquanto isso, para quem vive no centro dessa realidade, o impacto é imediato e constante. A necessidade de tomar decisões rápidas, de adaptar rotinas, de lidar com a incerteza, tudo isso faz parte do cotidiano. A guerra deixa de ser uma abstração e passa a ser uma presença concreta que influencia cada aspecto da vida. O que estamos vendo, no fundo, é um momento de convergência. Diferentes linhas de tensão se encontram, se cruzam e se intensificam. Não há um único ponto de origem, nem um único caminho a seguir. Há múltiplas possibilidades, cada uma com seus próprios riscos e consequências. E é justamente por isso que entender esse cenário exige mais do que acompanhar notícias. Exige interpretar, conectar pontos, analisar padrões. Porque, em um ambiente tão dinâmico, o que parece pequeno hoje pode se tornar decisivo amanhã. O episódio em Istambul, por mais localizado que pareça, é um lembrete claro de que o conflito já ultrapassou limites tradicionais. Ele se manifesta em diferentes lugares, de diferentes formas, com diferentes intensidades. E essa multiplicidade torna qualquer tentativa de previsão um desafio constante. Ao mesmo tempo, as declarações vindas do Irã indicam que o discurso também está se intensificando. E quando discurso e ação avançam juntos, o potencial de escalada aumenta significativamente. Porque palavras não são apenas palavras nesse contexto. Elas são sinais, mensagens, posicionamentos que influenciam decisões reais. E no meio de tudo isso, o tempo continua avançando. O prazo mencionado, as tensões acumuladas, os eventos recentes, tudo converge para um ponto que ainda não está totalmente definido, mas que claramente se aproxima. Se você quer entender de verdade o que está acontecendo, ir além das manchetes e acompanhar cada detalhe dessa escalada, que pode redefinir o cenário global, este é o momento de agir. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de análises profundas, diretas e sem filtro. Porque enquanto muitos ainda estão tentando entender o presente, o futuro já está sendo moldado. E você precisa estar preparado para o que vem a seguir.